A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contatos extraterrestres. Chile, 1977. Uma patrulha militar presencia luzes estranhas durante um longo período de tempo. O chefe do batalhão se aproxima dela e desaparece. Quando volta, diz que foi abduzido. Mais de 35 anos depois, o caso continua causando polêmicas. Peru. Uma testemunha apresenta mais de 20 horas de material de vídeos com gravações de OVNIs e escolhe o deserto de Chilca para fazer uma vigília, afirmando que vai acontecer um contato com um OVNI. México. Um homem e uma mulher que não se conheciam garantem que quando eram crianças recebiam visitas em seus quartos, que se manifestavam primeiro como luzes e depois como seres de outro planeta, e apresentam supostas evidências desses encontros. Huayca, Colômbia. Um grupo de ufólogos tentará estabelecer contato com seres de outro planeta usando técnicas não convencionais. Frequentemente, a população afirma ter presenciado OVNIs e muitas vezes apresentam provas. Mas o que acontece nos casos onde afirmam ter visto alienígenas? A maioria desses incidentes acaba sendo falsa ou errada, mas outros permanecem sem explicação. Esses acontecimentos são erros de interpretação? Estamos diante da presença de fraudes? São a prova mais contundente de que estamos sendo visitados. É hora de analisar essas histórias colocando-as à prova e procurando uma explicação para os incidentes mais assustadores. O que há por trás dos casos dos contatos com OVNIs? O fenômeno da abdução na América Latina, como no Brasil, como em qualquer parte do mundo, eu creio que é dos mais importantes de toda a ufologia. Nós sabemos que para uma certa quantidade de casos de avistamentos e de aterrissagens, nós temos uma porcentagem de contatos diretos com os tripulantes dessas naves que podem, esses casos, levar às abduções. Elas são muito importantes. Há um número muito interessante que se liga ou se condiz com pesquisas feitas nos Estados Unidos e no Canadá em relação às abduções. Como 3,6% dos chilenos, e isso foi um número muito presente em todas as cidades. Como 3,6% de pessoas acreditam que foram sequestradas ou possivelmente sequestradas por seres alienígenas. Estudiosos à frente desse mistério, em várias partes do mundo, já chegaram a citar números. Por exemplo, há aqueles que defendem que nos últimos 50 anos ou 60 anos de manifestação global do fenômeno UFO de forma mais intensa, cerca de 1% da humanidade já teria sido abduzida. Esse é um número considerável, talvez exagerado, mas mesmo se nós dividirmos esse número por 10, e de novo por 10, nós vamos ter um número bastante significativo de abduções. A quantidade de pessoas que dizem que tiveram contato com seres de outros planetas ou foram abduzidas é realmente assustadora. Mas quantos desses casos poderiam ser reais? De cada 10 contatados, 9 que convocam um avistamento prévio falham. E não tem uma semelhança. Inclusive, muitos deles falam de diferentes civilizações, e algumas delas que, pela lógica científica, seriam impossíveis, como alguns contatados que dizem que se comunicam com seres vindos do Sol. Eu acho que alguns deles realmente querem os 15 minutos de fama. Não entendo bem o que falaram, mas não era o que queriam dizer. Ficam conhecidos na mídia e começam a exagerar a verdade. E ela fica muito tênue. A verdade escassa e por isso adoram a mentira naquele momento. E geralmente não é nada do que aconteceu, se foi capturado por alienígena ou uma nave espacial. E, bom, agora que você tocou no assunto, possivelmente eu acredito que existam teorias de abduções verdadeiras.
Os ufólogos são conscientes de que, para compreender o que se esconde por trás dessas histórias, devem descartar a maioria dos casos, que levam às confusões, fraudes e que inclusive se tratam de distúrbios psicológicos. Porém, por que tem tanto destaque? Definitivamente, toda pessoa que diz que teve contato extraterrestre deveria passar por uma análise psicológica e psiquiátrica. É o que deveria ser feito imediatamente. Se somarmos aquele que convoca um avistamento prévio e naquele dia e hora que ele estipulou, diante de muitas testemunhas, diante de câmeras fotográficas e diante de vídeo acontece um avistamento, então poderíamos estar falando disso. Apesar de muitos membros da comunidade ufológica e científica terem dúvidas, as histórias das testemunhas que dizem ter presenciado visitas de seres de outros planetas ou terem sido abduzidas são uma das principais ferramentas para compreender o fenômeno OVNI. É possível que as histórias dos contatos sejam as mais fascinantes e polêmicas que rodeiam o fenômeno OVNI. Acontecimentos que muitas vezes se provam falsos, testemunhas que parecem não confiáveis, nos levam a desacreditar desse tipo de caso. Mas como se explicam as evidências apresentadas por muitas testemunhas? Na madrugada de 25 de abril de 1977, aconteceria um dos casos de avistamentos de OVNIs mais importantes do Chile e da região, que envolveu uma patrulha militar e que mais de 35 anos depois do ocorrido, continua causando polêmica entre investigadores e cientistas. Segundo as versões, um cabo chamado Armando Valdés foi abduzido por um espaço de tempo de 15 minutos diante de várias testemunhas. Não sei se é o fato mais importante, mas é o fato mais importante em termos de mídia. A essa altura, as histórias se confundem e, às vezes, há certa imaginação e certa verdade em tudo isso. Apesar de alguns testemunhos irem mudando com o tempo, muitas das testemunhas presentes essa noite coincidem com seu relato sobre a ordem dos eventos. O que aconteceu naquela noite? Realmente foi uma abdução? Ou poderia se tratar de uma alucinação coletiva ou um erro de interpretação sobre um fenômeno conhecido? Um grupo de recrutas fazia a guarda em um aras militar próximo à fronteira do Chile com Peru e Bolívia, durante uma época de risco de guerra. Foi um dia, assim, sem novidades, é verdade. E naquela noite, nós nos abrigamos no primeiro aras e sempre fazíamos uma fogueira. E utilizávamos qualquer meio para nos aquecermos. A temperatura era consideravelmente baixa nesse setor. Era uma guarda no Aras, formada pelo cabo Armando Valdés, de 22 anos. E ele estava a mando de um grupo de 7 soldados recrutas, todos muito jovens. Os recrutas iam se deitar quando uma luz muito brilhante começou a se destacar na paisagem do lugar. Nesse momento, não suspeitavam que seriam protagonistas de uma história realmente assustadora. Vimos uma luz muito grande, uma luz resplandecente. Saía do morro, passava pelo aras e na nossa frente essa luz se tornou maior. E começou a fazer alguns movimentos, se aproximando e se afastando do grupo. Segundo alguns, se aproximava e se afastava. Outros dizem que essa coisa permaneceu no lugar e que aumentava e diminuía de intensidade. Mas o brilho dessa luz era tão intenso que nos impedia de vermos mais além do que se tratava aquela figura. Os recrutas perceberam que estavam diante de um fenômeno realmente estranho, que apenas acabava de começar. O que era essa luz? Ao sermos surpreendidos por um objeto desconhecido, entrelaçamos os braços, formamos uma corrente. E Valdés, que naquela época era muito religioso, ele começou a gritar. Porque ele não falava, ele gritava. Identifiquem-se em nome de Deus. E começamos a rezar. E chegou um momento em que todos sentimos pânico, porque não sabíamos o que era. A luz se afastava e se aproximava. Se afastava e se aproximava.
A luz continuou realizando movimentos estranhos, causando pavor às testemunhas que estavam muito assustadas e não compreendiam o que acontecia. Era um pânico, era uma situação de perplexidade total. A gente ficava com o olhar fixo. Eles não sabiam o que era isso. O Cabo Valdez começou a gritar para a luz, ordenando que ela se identificasse. O cabo responsável pelos recrutas ordenou que todos dessem os braços para enfrentar o que viam. Mas isso não impediu que, diante desse fenômeno inexplicável, o cabo desaparecesse na frente de todo mundo. O que aconteceu com ele? O que houve nessa noite? Os casos de pessoas que dizem ter tido contatos com seres de outros mundos são realmente muito numerosos. Para os investigadores, existe um grande desafio: comprovar se dizem a verdade ou se tratam de alucinações ou equívocos. Em Lima, no Peru, Assis foi testemunha de dezenas de incidentes com avistamento de OVNIs e diz possuir uma enorme evidência em fotografia e vídeo que comprovam. Além disso, ele afirma que mantém contato com seres de outros planetas. Tenho como prova mais de 20 horas desses contatos filmados. Tenho avistamentos filmados de várias naves cruzando como manobras de aviões e também evidências do primeiro OVNI triangular da história do Peru. Depois também filmei o segundo OVNI triangular sob um contato programado que solicitei que aparecessem em Paracas e apareceram. Assis afirma que muitos desses vídeos são os resultados de contatos prévios, onde seres de outros planetas deram a informação sobre onde e quando poderiam ser vistos. Presenciei avistamentos, presenciei projeções holográficas ou energéticas dos seres da minha frente, presenciei o que chamam de tempo perdido, experiências de tempo perdido, que é contato de segundo grau, presenciei contatos tipo SLI, Street Light Interference, onde acaba a energia elétrica das casas e do povoado no lugar de contato. Presenciei experiências, do terceiro grau, projeções holográficas, e de quinto grau, que são mensagens telepáticas, que é como se comunicassem comigo. Assis gravou centenas de vídeos de luzes e objetos no céu. Desta vez, tentará realizá-lo diante das câmeras. Poderá se encontrar com os seres com os quais garante ter tido contato? Na madrugada de 25 de abril de 1977, um grupo de recrutas chilenos fazia guarda em um aras militar, em uma região muito próxima à fronteira com o Peru e Bolívia, quando foram testemunhas de uma luz que tinha um comportamento realmente estranho. A luz se aproximou da região onde eles se encontravam e pousou sobre o lugar. O Cabo Valdez, que comandava o grupo, deu a ordem para que dessem os braços. Apavorados, os recrutas obedeceram, mas minutos depois, Valdez desapareceu diante de todos. A história que os soldados contam é que, exatamente em algum momento em que a luz aumentava e diminuía de intensidade, em algum momento o Valdez se separou deles e caminhou em direção da luz. E nisso a intensidade da luz aumentou e perderam o Valdez de vista. Não o viram mais. Depois que perceberam que Valdez não estava mais com o grupo, os recrutas decidiram ir procurá-lo, sem compreender o que estava acontecendo. E quando eles pretendiam sair para procurá-lo, dizem que ele reapareceu, como se o tivessem deixado ali. E ouviram ele dizer, rapazes, como se estivesse pedindo socorro, pedindo ajuda. De repente, escutamos uma voz gritando, rapazes, e uma voz desesperada. Não era uma voz clássica, rapazes. Era uma voz que pedia socorro. Não parecia ser o mesmo que tinham visto minutos antes, e não sabiam que algo mais estranho ainda estava por acontecer. Naquele momento ele estava com o rosto desfigurado. Tremia.
de pânico. Os olhos estavam fora da órbita. Nós pensamos que era frio e, logicamente, a luz sempre se manteve ali. Sempre. O tempo todo. Nós cobrimos ele e ele começou a gritar. E nesse momento ele disse uma frase que também se tornou famosa. Que ele falou com uma voz que não parecia a voz dele, era uma voz alterada. Vocês nunca saberão quem somos, nem de onde viemos e logo voltaremos. Hoje em dia eu acho muito complexo dizer que foi uma representação de Armando Valdez. Era uma época a qual você não podia brincar com isso. Estávamos em guerra não declarada, era uma ditadura militar e eles também não eram militares de muita categoria. Ninguém nessa condição faria uma brincadeira. Valdez não tinha somente um comportamento estranho. Os recrutas também encontraram algumas alterações físicas no rosto do cabo e em seu relógio de pulso, que confirmaram que algo realmente estranho tinha acabado de acontecer. Quando olhamos, percebemos que o Valdez tinha uma barba crescida de uns 5 dias, aproximadamente. Ele tinha um relógio digital daquela época que mostrava os dias e calendário também. Digamos, ao invés de marcar 25 de abril, o relógio marcava 30 de abril e estava parado. Então eles relacionaram os 5 dias do relógio, da mudança de data, com o crescimento da barba. Existe algum fenômeno que possa explicar o que estava acontecendo com Valdez? A barba poderia ter crescido em tão pouco tempo? Nós médicos vimos muitas vezes que há pessoas que de um dia para o outro perdem todo o cabelo por um estresse traumático, ou partes do cabelo, que é uma alopécia focalizada, ou fica grisalho. Mas não que a barba cresça ou que o fenômeno aconteça ao contrário. Além disso, um dos fatores que acontece nas regiões frias, por exemplo, é que o frio impede precisamente o crescimento da barba. O que realmente aconteceu? Qual a relação desse fato com o relógio de pulso que estava usando e que apareceu marcando uma data diferente do dia em que aconteceu o incidente? Se tratou de uma fraude? Quando falamos com os recrutas, com os que viram isso, percebemos que realmente aconteceu um caso de avistamento de luzes de origem desconhecida e que até agora não sabemos o que era. Eu tenho a impressão de que tanto o relógio quanto a barba foi uma invenção exagerada naquele momento e que simplesmente Valdez já tinha barba naquele dia. Obviamente há um compromisso emocional aqui. Houve um acontecimento, algo extremamente interessante aconteceu, que o próprio cabo Valdez e os próprios recrutas de uma forma ou de outra foram modificando com o tempo. E também a mídia sensacionalista, mas que algo aconteceu, aconteceu. Isso é o interessante desse fenômeno e por isso temos que analisá-lo desde esse ponto de vista. Não sabemos exatamente o que é, podemos afirmar essencialmente que esse fenômeno carece de evidências claras e concretas que nos permitem esclarecer do que se trata. O fato de existir muitas contradições nesse caso, muitas dúvidas, faz com que seja um caso muito controverso. Algo aconteceu, Valdez desapareceu. Por um período de 15 minutos, 20 minutos. E ele realmente até agora não se lembra o que aconteceu nesse intervalo que esteve desaparecido? 35 anos depois de ter vivido essa experiência, hoje em dia, pelos conhecimentos que eu tenho, pelo que eu li, pelo que eu me informei e vendo os avanços da tecnologia, ainda não consigo decifrar o que nós realmente vimos. Eu sempre tive certeza absoluta de que algo ali aconteceu. Algo muito importante para as pessoas que viveram naquele momento. E que os que realmente sabem a história, que viveram e a recordam, são os recrutas. Que Valdez se perdeu em algum momento, se perdeu. Agora, o que foi que aconteceu, ninguém sabe. A polêmica ao redor do que foi chamado Incidente do Cabo Valdez continua até hoje sem ser estabelecido o que realmente aconteceu naquela noite. Mas algo parece estar claro. Os recrutas presentes foram testemunhas de um caso que não parecia ser desse mundo. No Peru, Assis se preparava para viajar ao lugar onde garante que terá contato com seres de outros planetas. O que realmente conseguirão ver? As histórias de contatados se repetem pelo mundo inteiro.
Pessoas que não se conhecem, que pertencem às mais variadas culturas, ao longo do tempo fornecem relatos semelhantes sobre como esses contatos aconteceram e o que puderam ver. Isso confirma que estamos diante da presença de seres de outros planetas? Ou se trata de uma perturbação psicológica? Há um histórico de longo prazo por trás desse fenômeno, que é de moldar a consciência coletiva das massas para aceitar uma presença realmente alienígena. Quer dizer, uma sofisticada civilização que está nos monitorando. E se sugere que eles estão nos monitorando como antropólogos cósmicos. E os contatados são experimentos sociológicos para ver como podem penetrar em uma sociedade e como eles podem dar determinada mensagem. No caso dos contatos, existe também um quadro claro, conhecido como delírio messiânico. E com toda essa ideia de que eu tenho uma mensagem para entregar, uma mensagem e uma missão nessa terra. E essa missão geralmente tem muita relação com os fenômenos históricos que não acontecem. Antigamente, a maioria dos contatados não falavam do tema da paz mundial. E hoje a mensagem é que temos que salvar a Terra, que temos que cuidar do aquecimento global e coisas desse estilo. Os casos de contatados despertam enormes polêmicas na comunidade científica e ufológica em relação à possibilidade de que exista vida em outro planeta e de que somos visitados. Cada vez que fazemos perguntas complexas, perguntas de física, por exemplo, de matemática, não conseguimos resposta. Parece que não estão interessados em ciências como nós. Digamos que voltamos à época quando Cristóvão Colombo estava chegando às margens da América pré-colombiana. Suponhamos que vemos o Colombo chegando, desembarcando, e nos aproximamos e lhe mostramos nossos telefones celulares e dizemos: olha, isso existe. Mesmo ele sendo o homem mais sábio do mundo, naquele instante não teria entendido. Imagina uma situação que nos dura 1000 anos de superação, de evolução. Então os contatados recebem informações do tipo filosófica, do tipo mística, porque é o que realmente resta na psicologia. Porque não vamos entender como um OVNI funciona. As histórias de contatados despertam todos os tipos de polêmicas sobre a veracidade das testemunhas e suas histórias. Porém, o que acontece nos casos nos quais os envolvidos apresentam evidências? Há anos, no Peru, Assis afirma que ele foi contatado por seres provenientes de outros planetas que lhe dão indicações de quando se manifestarão como OVNIs que ele mesmo gravou e fotografou. Possui mais de 20 horas de material com imagens realmente assustadoras, que parecem fugir de qualquer explicação possível. Assis tentará demonstrar sua capacidade para estabelecer contato com seres de outros planetas. Combinamos uma data para entrar em contato com seres extraterrestres, para determinarmos que eles aparecessem no deserto de Chilca. Lá será feita uma vigília. É um lugar especial, um lugar afastado. Vamos ter uma espécie de preparação, digamos, para estar em uma melhor sintonia vibracional, para conseguir estabelecer esse contato. À noite, no começo da noite, eles irão aparecer. Um grupo de ufólogos acompanhará a vigília para garantirem que um fenômeno inexplicável não será confundido com um OVNI. Estou aqui porque é importante verificar que o caso de Assis é genuíno. É um caso onde, aparentemente, as presenças extraterrestres estão tentando se comunicar com o planeta Terra de uma maneira séria. Assis decide realizar a vigília no mesmo lugar onde garante ter sido testemunha de avistamentos de naves em outras ocasiões. Muito bem, rapazes, esse é o lugar que no dia 30 de novembro o contato aconteceu justamente nessa região e as primeiras naves apareceram por esses morros. Imediatamente depois de arrumar o lugar para que a vigília fosse realizada, eles começaram a preparar os objetos que levaram para a região, que lhes permitirão fazer um monitoramento mais detalhado do que possa acontecer. Os aparelhos que trouxe são um detector de campos eletromagnéticos naturais. Também trouxe um aparelho que serve para detectar campos eletromagnéticos de instrumentos eletrônicos, de aparelhos. E uma filmadora que utiliza raios infravermelhos e a luz ultravioleta para detectar, porque às vezes o que os olhos não veem sai na câmera.
Bom, o convite já está feito. Realizamos anteriormente, houve uma coordenação. Já houve avistamentos confirmados que estariam presentes no dia de hoje. Depois de meditar, os ufólogos pegam seus equipamentos para medir qualquer tipo de variação física que possa acontecer no lugar. Eles utilizam aparelhos de monitoramento. Com a aproximação da noite, a expectativa cresce. Mas o que aconteceu com as câmeras? Infelizmente, não foi possível gravar, já que as primeiras naves apareceram assim que escureceu. Apareceram muito alto no deserto e os equipamentos não nos permitiu captá-los. Embora as câmeras não tenham registrado o fenômeno, os assistentes à vigília se mostraram satisfeitos com o resultado. Pudemos chegar à conclusão de que o contato programado realmente aconteceu, não é? Somos muitas pessoas que mantemos contato em nível mundial e muitas pessoas que tiveram ao longo da história da humanidade. As vigílias são uma maneira de provar as histórias dos contatados e estabelecer se estamos diante da presença de fraudes, confusões ou problemas psicológicos. Apesar dos ufólogos concordarem que a maioria desses casos não fornecem evidências indiscutíveis, uma pequena porcentagem gera dúvidas que nem a ciência consegue explicar. O que há por trás dessas histórias? No México, Cláudia Ruvalcaba e Héctor Galícia afirmam que desde pequenos tiveram o que se chama de visitas de dormitório, o que lhes permitiu ter um suposto contato com seres de outros planetas, que, segundo eles, continua até hoje e garantem ter provas. Os contatados no México. A história, a partir dos anos 40, fim dos 40, quando as pessoas começam a sair dos meios de comunicação, a fazer conferências, a fazer reuniões em grupos muito reduzidos, eram pessoas que garantiam manter uma comunicação direta com seres que vinham de diversos lugares, desde o planeta Marte, o planeta Mercúrio. Outros garantiam que vinham do Sol. Outros diziam que eram seres de luz, como Cláudia Ruvalcaba e Héctor Galícia, que afirmam que têm uma comunicação direta com seres que vêm de Andrômeda e que, bom, estão dando uma quantidade enorme de informações. Esta primeira comunicação acontece a partir dos 4 anos. Nas primeiras noites que eu me lembro, só apareciam alguns tipos de luzes no meu quarto. Quando essas luzes entravam no quarto, causavam uma espécie de vibração ou movimento, porque isso me acordava. Então, ao ouvir esses sons, essas frequências, parecia um enxame de abelhas, de zumbidos. Então isso me fazia acordar, me levantar e perceber que havia algumas luzes brincando no quarto, uma espécie de balões que entravam no quarto e giravam em uma alta velocidade e causavam principalmente esse movimento de vibração. Eu ia completar 8 anos quando, na casa onde morávamos, encontrei uma esfera. Quando vi essa luz pela primeira vez, senti várias sensações em meu corpo físico. Eu me lembro que tudo vibrava e quando somos crianças nos perguntamos 20 mil coisas se o que estamos vendo é real ou não. Era uma esfera desse tamanho que pulsava e se contraía. Eu calculo que tudo isso durou 4 meses. E havia noites que eu esperava para ver essa esfera e não via absolutamente nada. E acabava dormindo. Havia algumas noites que estava fazendo alguma atividade e de repente sentia a sensação em meu corpo e eu via a esfera. Essa primeira fase, digamos, durou 2 meses até que uma dessas luzes entrou no quarto. Eu ouvi, além da vibração e o som, uma espécie de batida. Isso me fez sentar e quando percebi, uma dessas bolas flutuava bem na frente da minha cama, na altura dos meus pés. Cláudia não podia imaginar que seria testemunha de uma experiência única que mudaria sua vida para sempre. As histórias de pessoas que dizem ter feito contato com seres de outros planetas se repetem ao longo do tempo e da região, questionando nosso sistema de crenças. Porém, elas nos permitem nos aproximarmos do fenômeno OVNI e podem ser a chave para compreender se estamos sendo visitados. No México, Cláudia Ruvalcaba e Héctor Galícia afirmam ter recebido visitas de dormitório desde pequenos
E eles permitiram estabelecer um suposto contato com seres de outros planetas, que, segundo eles, mantêm até hoje, e afirmam possuir evidências. Quando abri os olhos, é como se aquela figura tivesse aberto uma espécie de zíper e aparece uma figura humana bastante comprida. O auge dessa experiência foi quando eu vi que essa esfera se alongava pelo quarto e vi uma figura imperceptível, uma figura que para mim não era somente uma luz. Eu já via um contorno de uma cabeça, eu via ombros, via braços, via o corpo inteiro. Tanto Cláudia como Hector receberam mensagens de indivíduos diferentes que deveriam ser transmitidas. De que se tratam esses supostos contatos? O que diziam essas mensagens? O compromisso começa conosco. Será possível uma grande mudança, que é o que eles realmente querem que aconteça na espécie humana. Simplesmente o que esses seres extraterrestres desejam é viver em harmonia conosco. Isso é tudo. Quando tive o primeiro diálogo com aquele ser que apareceu, ele me deu uma informação e me comenta que são as pessoas que vieram do sistema de Andrômeda, dessa galáxia que está no sistema de Andrômeda. E ele me dizia que, na verdade, a origem dessa comunicação com a humanidade sempre aconteceu, que eles observam essa humanidade, que somos um projeto, que fazemos parte da realidade deles e que sempre estiveram presentes. Na verdade, nossa história humana faz parte deles. Cláudia e Hector decidiram que era melhor não conversar esse assunto com ninguém. Assim como muitas pessoas que vivem experiências semelhantes, eles acreditavam que revelar esse tipo de incidentes podia afetar sua imagem diante do resto da sociedade. As supostas experiências de contato que Cláudia e Hector viveram se repetiram ao longo dos anos. E foi aí que iniciou-se toda uma experiência de vida e começou toda uma história através deste encontro. E através desses diálogos eu pude começar uma comunicação que continua até hoje. Depois que Hector e Cláudia se conheceram, as experiências começaram a ser cada vez mais intensas e constantes. E eles foram capazes de conservar evidências desses supostos encontros. No momento que vemos as fotografias desses seres luminosos que já estão em contato praticamente com essa luminosidade em uma fotografia, é quando dizemos: bom, na verdade acredito que alguma coisa importante está acontecendo nesse caso, onde esses contatados mencionam que não é só tirar uma fotografia e ver o que sai nela, e sim que há uma manifestação bem em frente a eles. Começam a tirar fotos e estão aparecendo em sequência, como se manifestam, como se movem esses objetos luminosos. Objetos luminosos para mim, para eles são seres de luz. Acreditamos que virão acontecimentos que despertarão a raça humana. É só uma questão de tempo, não é nada mais para nós do que uma questão de tempo. A maior parte dos contatados garante que são visitados por seres de outros planetas que deixam mensagens dirigidas para toda a humanidade. De que se tratam? Como interpretá-las? Não é mais a clássica história dos anos 40, 50, 60, até chegar a 2000 dos contatados, que temos que cuidar dos bosques, que temos que cuidar dos animaizinhos, que devemos ser melhores como pessoa. Não. Pelo menos nesse caso, a experiência deles, conhecida no México como seres de luz, é que a grande mensagem desses seres extraterrestres é: comprometam-se com vocês mesmos. E que agora estão usando essa informação para dividi-la com o público, com as pessoas que estão interessadas em suas experiências. E essas experiências nos remetem a que deve haver ou deve existir, de parte do ser humano, um compromisso, mas com nós mesmos. Em qualquer parte que olhamos e começamos a ver o fenômeno, eles, como costumamos dizer, estão aumentando. A cada dia existirão mais e mais e mais, até que seja um contato iminente. Nos dias de hoje, muitos investigadores usam a experiência dos contatados como uma maneira de compreender melhor o fenômeno OVNI. O que se esconde por trás dessas histórias? Em Penha de Huayca, a 45 quilômetros de Bogotá, a capital da Colômbia, há séculos é um lugar de denúncias constantes sobre luzes estranhas. Muitas testemunhas garantem terem sido contatadas. É um lugar considerado pelos espanhóis
Antigamente, os conquistadores que vinham para cá, como o Morro das Luzinhas Dançantes. Realmente estamos em um território que ainda temos essas energias dos Muiscas, ainda temos essas energias onde se acreditavam nos deuses, onde acontecem fatos que não podemos afirmar certo e cientificamente o que acontece em nosso território. Conseguimos gravar objetos voadores não identificados em contatos imediatos de 1º, 2º, 3º e 4º grau nessa região, onde, aparentemente, muitos camponeses garantem ter visto os tripulantes das naves. Tivemos avistamentos de alguns objetos que não conhecemos, até na linguagem dos Muiscas. Inclusive, aparecem esculpidos alguns objetos nas pedras. Sabemos que aproximadamente no ano de 1542 apareceram os primeiros OVNIs, ou as primeiras luzes. Um grupo de investigadores de OVNI passará a noite diante da montanha e utilizará técnicas não convencionais para tentar compreender o fenômeno. Vamos detectar que tipo de entidade ou que tipo de energia existe aqui e por que saem da montanha. Se há alguma presença, pode fazer contato conosco? Em Penha de Roica, as luzes vêm acompanhando a paisagem celeste há centenas de anos. Histórias de moradores, lendas e até o nome de certos lugares comprovariam esses eventos. Essa paisagem única será o cenário do qual um grupo de investigadores realizará uma vigília, aplicando métodos inovadores, e tentarão estabelecer contato com seres de outros planetas. Vamos a um lugar que é um portal, trouxemos nossos equipamentos, câmeras de vídeo, trouxemos telescópios e uma série de instrumentos para poder captar as imagens dos OVNIs que saem desse morro. Com a chegada da noite, os investigadores se preparam para começar sua vigília. Eles não tiram os olhos dos equipamentos que emitem sons na presença de qualquer coisa. Vamos detectar que tipo de entidade ou que tipo de energia existe aqui e por que saem do morro. Aqui temos um ghoster, que é para nos comunicarmos desde o espírito elemental a uma energia elevada como são os alienígenas. Temos aqui a caixa espectral. Começa a captar os sons dessas energias que começam a se materializar. Se há alguma presença, pode fazer contato conosco? Vamos perguntar novamente e dessa vez com muito cuidado. Tá bom. Responda, por favor. Isso. Você é de procedência extraterrestre? Precisamos de uma manifestação no céu. Podemos tirar fotos. Vamos ver se aparece. E o Jairo, ou Jairito, é o que tira fotos aqui? Aqui é o Jairo. Eu vou tirar umas fotos e queria que estivesse presente para fazer um vídeo ou uma foto, quer em grupo ou quer sozinho. Sozinho. Sozinho? Pode mostrar? A coordenada. Em que lugar é possível? À direita. Enquanto Jairo se retira para tirar a suposta fotografia, o resto do equipamento fica no lugar. Estava em cima, tirei uma foto e aqui está a parte em que estava em cima. E eu disse, por favor, desça para tirar a foto e que não se apresente com um aspecto físico. Sim, e sim, se apresenta como um aspecto de energia. Aqui ainda está escuro, mas se vocês olharem bem, vocês vão ver que está bem aqui. Os investigadores não permitiram que as câmeras os acompanhassem para registrar o momento da fotografia. Portanto, não há como saber se o que aconteceu naquele momento foi verdade. Nem é possível definir se a tecnologia não captou interferências de outro tipo. Porém, os avistamentos de luzes em Huayca são uma constante. Qual é a verdade? Só resta o testemunho dos presentes, os quais estão convencidos de que o contato foi estabelecido. Os casos de contatados foram uma complexidade extra na hora de estudá-los, já que poucas vezes se apresentam mais provas que testemunhos dos que presenciaram semelhante fenômeno. Como saber se são verdadeiros? O
que há por trás desses casos? São perturbações psicológicas? Alucinações? Como se explicam os casos onde vários testemunhos viram o mesmo? A missão, por exemplo, dos grupos ufológicos, na maioria das vezes, é comprovar o fenômeno, né? Esses grupos ufológicos da linha técnico-científica, comprovar o fenômeno. Isso já, como eu disse, já está comprovado. Para as pessoas que afirmam que isso é apenas uma crença e que os únicos que viram e os únicos que acreditam em alienígenas são fazendeiros do interior do país, ou loucos, ou que são teoria da conspiração, não é verdade. Muitas pessoas afirmam que os presidentes viram OVNIs e os primeiros ministros se interessaram. Pessoas do mais alto escalão, tanto militares quanto governantes, são interessados em OVNIs. Porém, o fato de agências como a NASA admitirem que existem fenômenos OVNI equivale dizer que existe vida fora da Terra e que somos visitados? Que evidências provam essa afirmação? Não estamos sozinhos no universo. Na verdade, temos companhia agora. Talvez haja conexões entre nós e os extraterrestres há muitos e muitos anos. E baseado nas pessoas que conheci, que conhecem o assunto, e pessoas do Pentágono, até um general que encontrei na casa dele, e fui lá, e ele me falou, vamos tomar um uísque? E depois disse, você tem 2 horas, não anote nem grave, ou eu negarei absolutamente tudo. E pergunte o que quiser. E ele confirmou 100% que as abduções são reais, como eu sempre pensei que fossem. São muitos os que acreditam que o fenômeno das abduções é real e que é conhecido pelas mais altas esferas do poder, que o mantêm em segredo. Baseados nessa premissa, todos os dias, centenas de ufólogos do mundo inteiro procuram encontrar a evidência para provar que existe vida em outros planetas e que somos visitados. E os contatados poderiam ser uma peça-chave em sua busca. Quem está fazendo o contato final? Quem está buscando o contato? É a linha técnico-científica ou é os nossos místicos, os nossos holísticos, os nossos filósofos do assunto? É essa área cujo qual a gente tem tratado ela de uma forma muito errada. E eu acho que nós precisamos observar mais essas pessoas que a gente chama de contactados, né? Porque eles fazem o contato em massa. Eles não fazem, não é uma pessoa ou 2, são 3, são 4, um grupo de 5 pessoas. Estão contactando sim, e a gente tem as provas para isso. Para muitos investigadores do fenômeno OVNI, as histórias de contatados são tão antigas como as crenças religiosas. A diferença entre o passado e o nosso presente é que costumávamos ser passageiros daquelas carruagens e hoje nós nos tornamos os seus cocheiros. As histórias sobre casos onde pessoas afirmam terem visto ou mantido contato com seres de outros planetas são um desafio para nossas crenças mais comuns. Apesar de provarem que muitas são falsas, poucos testemunhos conseguem sobreviver. Qual é a verdade por trás dessas histórias? Os incidentes OVNI são denunciados quase diariamente, despertando o interesse dos estados, a comunidade científica e a população. É hora de continuarmos atrás deles, procurando novas evidências que nos permitam compreender o que há por trás dessas histórias. Seriam impossíveis, como alguns contatados que dizem que se comunicam com seres vindos do Sol. Eu acho que alguns deles realmente querem os 15 minutos de fama. Não entendo bem o que falaram, mas não era o que queriam dizer. Ficam conhecidos na mídia e começam a exagerar a verdade. E ela fica muito tênue, a verdade escassa, e por isso adoram a mentira naquele momento. E geralmente não é nada do que aconteceu, se foi capturado por alienígena ou uma nave espacial. E, bom, agora que você tocou no assunto, possivelmente eu acredito que existam teorias de abduções verdadeiras. Os ufólogos são conscientes de que para compreender o que se esconde por trás dessas histórias, devem descartar a maioria dos casos que levam às confusões, fraudes e que inclusive se tratam de distúrbios psicológicos. Porém, por que tem tanto destaque?
Definitivamente, toda pessoa que diz que teve contato extraterrestre deveria passar por uma análise psicológica e psiquiátrica. É o que deveria ser feito imediatamente. Se somarmos aquele que convoca um avistamento prévio e naquele dia e hora que ele estipulou, diante de muitas testemunhas, diante de câmeras fotográficas e seres de outro planeta, e apresentam supostas evidências desses encontros. Huayca, Colômbia. Um grupo de ufólogos tentará estabelecer contato com seres de outro planeta usando técnicas não convencionais. Frequentemente, a população afirma ter presenciado OVNIs e muitas vezes apresentam provas. Mas o que acontece nos casos onde afirmam ter visto alienígenas? A maioria desses incidentes acaba sendo falsa ou errada, mas outros permanecem sem explicação. Esses acontecimentos são erros de interpretação? Estamos diante da presença de fraudes? São a prova mais contundente de que estamos sendo visitados. É hora de analisar essas histórias colocando-as à prova e procurando uma explicação para os incidentes mais assustadores. O que há por trás dos casos dos contatos com OVNIs? O fenômeno da abdução na América Latina, como no Brasil, como em qualquer parte do mundo, eu creio que é dos mais importantes de toda a ufologia. Nós sabemos que para uma certa quantidade de casos de avistamentos e de aterrissagens, nós temos uma porcentagem de contatos diretos com os tripulantes dessas naves que podem, esses casos, levar às abduções. Elas são muito importantes. E diante de vídeo acontece um avistamento, então poderíamos estar falando disso. Apesar de muitos membros da comunidade ufológica e científica terem dúvidas, as histórias das testemunhas que dizem ter presenciado visitas de seres de outros planetas ou terem sido abduzidas são uma das principais ferramentas para compreender o fenômeno OVNI. É possível que as histórias dos contatos sejam as mais fascinantes e polêmicas que rodeiam o fenômeno OVNI. Acontecimentos que muitas vezes se provam falsos, testemunhas que parecem não confiáveis, nos levam a desacreditar desse tipo de caso. Mas como se explicam as evidências apresentadas por muitas testemunhas? Na madrugada de 25 de abril de 1977, aconteceria um dos casos de avistamentos de OVNIs mais importantes do Chile e da região, que envolveu uma patrulha militar e que mais de 35 anos depois do ocorrido, continua causando polêmica entre investigadores e cientistas. Segundo as versões, um cabo chamado Armando Valdés foi abduzido por um espaço de tempo de 15 minutos diante de várias testemunhas. Não sei se é o fato mais importante, mas é o fato mais importante em termos de mídia. Há um número muito interessante que se liga ou se condiz com pesquisas feitas nos Estados Unidos e no Canadá em relação às abduções. Como 3,6% dos chilenos, e isso foi um número muito presente em todas as cidades. Como 3,6% de pessoas acreditam que foram sequestradas ou possivelmente sequestradas por seres alienígenas. Estudiosos à frente desse mistério, várias partes do mundo, já chegaram a citar números. Por exemplo, há aqueles que defendem que nos últimos 50 anos ou 60 anos de manifestação global do fenômeno UFO de forma mais intensa, cerca de 1% da humanidade já teria sido abduzida. Esse é um número considerável, talvez exagerado, mas mesmo nós dividimos esse número por 10, e de novo por 10, nós vamos ter um número bastante significativo de abduções. A quantidade de pessoas que dizem que tiveram contato com seres de outros planetas ou foram abduzidas é realmente assustadora. Mas quantos desses casos poderiam ser reais? De cada 10 contatados, 9 que convocam um avistamento prévio falham. E não tem uma semelhança. Inclusive, muitos deles falam de diferentes civilizações, e algumas delas que, pela lógica científica, a cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer.
os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contatos extraterrestres. Chile, 1977. Uma patrulha militar presencia luzes estranhas durante um longo período de tempo. O chefe do batalhão se aproxima dela e desaparece. Quando volta, diz que foi abduzido. Mais de 35 anos depois, o caso continua causando polêmicas. Peru. Uma testemunha apresenta mais de 20 horas de material de vídeos com gravações de OVNIs e escolhe o deserto de Chilca para fazer uma vigília, afirmando que vai acontecer um contato com um OVNI. México. Um homem e uma mulher que não se conheciam garantem que quando eram crianças recebiam visitas em seus quartos, que se manifestavam primeiro como luzes e depois como